O medo como a principal arma do Estado para o controle. Você já imaginou se o Estado realmente tivesse todo o poder que ele atribui a si mesmo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É visível que, nos dias atuais, o medo se tornou a principal ferramenta de controle do Estado e de seus aliados, a mídia tradicional e as grandes corporações. Durante os últimos 12 meses, muitas pessoas foram bombardeadas dia e noite com notícias e estatísticas questionáveis quanto à metodologia empregada para as suas elaborações. Tal fato nos leva a crer que essa movimentação foi proposital, com a intenção de atingir um objetivo bem definido: apresentar o pior cenário possível, a fim de causar pânico. Alguns podem se questionar por que é necessário tamanho esforço para impor uma narrativa tão terrível para a população. O Estado já possui o monopólio da força, mecanismos de vigilância e delação premiada para garantir o que bem entender. A resposta para essas indagações nos convida a uma viagem no tempo, para entendermos que, ao longo da história, o poder militar por si só não foi capaz de garantir o controle, pois era também necessário um medo constante como aliado. Gengis Khan foi um líder sanguinário responsável por criar um dos maiores impérios já vistos, o Império Mongol. No auge de sua glória, ele chegou a dominar 1/4 da população mundial. O conflito mais decisivo para que ele fundasse o império, unindo todas as tribos da região, ocorreu contra seu irmão de sangue, o maior aliado, Jammu-Khan. Gengis possuía como maior vantagem a terrível reputação que já conquistara em conflitos anteriores, muitas vezes sob forma de lendas. Já Jammu-Khan possuía um exército maior e queixava-se do fato de seus soldados estarem sendo recrutados pelo seu adversário. Analisando suas forças e fraquezas, o futuro imperador ordenou que cada homem acendesse 5 fogueiras ao invés de apenas uma, como era a tradição na época, fazendo com que seu exército parecesse 5 vezes maior. Como a batalha se iniciava à noite, o truque não foi percebido pelos oponentes, e o resultado foi a desistência de parte deles antes mesmo de a batalha iniciar. Jammu-Khan foi entregue pelos próprios soldados a Gengis, que o executou. Mais tarde, após o império já estar formado e em expansão, outra vitória ocorreu em grande parte pela ajuda do medo. A cidade persa de Marve possuía muros muito altos e era localizado em meio a um deserto, sendo muito difícil uma invasão. Porém, os mongóis, munidos de uma lenda sobre serem imunes a flechas, cercaram a cidade durante 6 dias, atirando pedras contra seus muros, fazendo com que a população amedrontada abrisse os portões e se rendesse sem qualquer resistência. O que chama a atenção nesse caso é que, devido às condições climáticas, ou mesmo se a cidade tivesse reagido aos ataques, Gengis Khan poderia ter de recuar em algum momento se a rendição não viesse tão cedo. Você pode até estar pensando, a essa altura, que tal estratégia se limitava aos tempos antigos, quando o Estado não tinha a tecnologia e os monopólios como tem na era moderna. Contudo, ela permanece e é usada desde banalidades até coisas mais sérias. Aqui mesmo no Visão Libertária, nas plataformas Library e BitChute, há um vídeo sobre a licença de TV britânica, um imposto que deve ser pago por cada cidadão britânico que possuir uma televisão em casa para a BBC. Para cobrar esse imposto, o governo, a partir da década de 50, passou a divulgar que carros com antenas giratórias enormes eram capazes de identificar quais casas possuíam ou não televisão, mesmo em apartamentos muito próximos. Alguns chegaram a acreditar, mas uma mentira assim tão grande não durou tanto tempo. Em países mais autoritários, como a Coreia do Norte, as mentiras vão mais longe. O governo norte-coreano afirmava que o ditador Kim Il-sung seria um supergeneral capaz de reduzir distâncias, teleporte, construir granadas a partir de pinhas e transformar areia em arroz. Enfim, tudo isso parece absurdo demais para crer nos dias de hoje, com a informação abundante que temos. Mas na época, muita gente caiu nessas histórias. Contudo, é importante reconhecer que boa parte dos mecanismos que o Estado alega ter para fiscalizar e punir a população são sim verdadeiros, mas nem sempre possuem a capacidade que aparentam. Uma boa prova disso foi o grande feito de Edward Snowden, ao realizar um dos maiores vazamentos de informações da história do governo americano, revelando a existência do projeto PRISM. Em suma, o projeto consistia na coleta de diversos dados pessoais da população americana em geral pelo órgão para qual trabalhava, a NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos.
As informações coletadas incluíam vídeos, áudios de voz, e-mails, informações de rede social, fotos, etc. Justamente por ter ciência de tamanha capacidade de espionagem do governo americano, Snowden temia que seu plano poderia ir por água abaixo a qualquer momento. McCaskill, um dos jornalistas participantes do vazamento, trouxera consigo um iPhone para o quarto de hotel em Hong Kong, local onde o vazamento ocorreu, a fim de gravar uma entrevista e tirar fotos. Um erro básico de segurança para aquela operação. Além disso, àquela altura, a NSA já havia notado sua ausência no trabalho, realizando uma visita em sua casa para saber o motivo e logo descobrindo sobre sua estadia no país asiático. O sucesso de Snowden, mesmo com essas falhas, pode nos mostrar o quão difícil se torna para uma entidade central controlar tantas pessoas pela via da vigilância e punição. Simplesmente sairia muito caro, o que justifica o porquê de ser tão importante não abrir mão da via do medo. Fica muito mais barato para o Estado evitar que uma transgressão ocorra por medo paralisante do que abrir uma investigação, ordenar buscas e apreensões, financiar julgamentos e estadias na prisão. Talvez agora você saiba o motivo de ter de revelar tudo o que possui todos os anos a Receita. Mesmo que ela afirme ter condições de verificar tudo isso sem sua ajuda. Além disso, por que seria interessante para alguém revelar suas estratégias ou até mesmo fazer propaganda delas? Não seria melhor ocultá-las a fim de evitar uma resposta efetiva contra elas? Bem, há casos em que é preferível para o governo divulgá-las para causar medo, mas possibilitando uma reação. Porém, há outros, assim como o projeto PRISM, que é melhor ocultar, impossibilitando reação, mas sem causar medo. Não existe a possibilidade de ter ambos ao mesmo tempo. O importante é que nós, os libertários, tenhamos a virtude da coragem para passarmos adiante nossas ideias de liberdade e praticarmos a desobediência civil. O personagem que já mencionamos aqui, Gengis Khan, reconhecia o poder do medo, mas também o da coragem e o da proatividade. Uma de suas frases deixava isso claro. Se você tem medo, não o faça. Se você o está fazendo, não tenha medo. Ou seja, se você já teve a atitude e coragem de fazer o que não devia, não precisa ter medo. Mas se você não agiu pelo medo, é melhor que nem tente agir mais. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Torcedor do Fortaleza. Revisado por Paulo Almeida. Narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais no nosso site. Até a próxima!